Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e hoje eu vim resumir a segunda temporada de Stranger Things. O episódio 1 da segunda temporada começa na cidade de Pittsburgh no ano de 1984, onde vemos um grupo correndo da polícia em direção a uma van. A gente descobre nesse grupo que é uma das pessoas, a 8, que também tem poderes. Ela até fez um homem pensar que viu um negócio caindo em um túnel e o poder dela é esse, fazer com que as pessoas vejam o que ela quer. Corta para o Dusty que procura uma moeda na poltrona enquanto a sua mãe está segurando um gato. Guardem a informação desse gato. E falando com o Lucas sobre quanto dinheiro ele tinha conseguido e também com o Mike sobre o mesmo assunto. O Mike inclusive pega o dinheiro da irmã e sai correndo de bicicleta encontrar com o Dusty e com o Lucas. E a gente descobre que o dinheiro que eles tinham pego era para jogar em uma loja de caça-níquel, onde o Will encontrou com eles, levado por sua mãe de carro. Depois que eles jogam ali um jogo, eles escutam do homem que era, eu acho que o dono da loja, que o jogo em que ele tinha o maior recorde, o Dig Dang, foi batido por uma Max, ou por um Max. E a gente vê que o Will ele tá passando entre mundo invertido e mundo real. Ele tá meio que tendo flashes do mundo invertido. Já no dia seguinte, a gente vê que o Hopper chega na delegacia e se depara com um homem falando sobre uma menina com a cabeça raspada e poderes, e também fala de Hawkins, que está sofrendo invasão russa. Depois disso, a gente vê que Steve e Nancy conversam. O Steve pergunta a Nancy sobre a prova que ele tá fazendo, porque ele é meio revoltado, e ele fica meio revoltado porque ele não queria trabalhar com o pai. Pelo que a Nancy estava dizendo a ele ali na prova, um assunto que não se relacionou com o outro, e por isso ele ficou meio revoltado. E o Steve fala sobre o futuro dele com a Nancy. Depois a gente conhece a Max, que não era o Max, e o irmão dela. E o professor pede para que a Max, quando essa chega na sala, se apresente para toda a turma, e os meninos enfim descobrem quem era o Max. Nesse caso, a Max. A Maxine, eu acho que esse é o nome dela. Joyce, a gente descobre também nessa temporada que ela tá em um relacionamento com o Bob e eles marcam um encontro depois que ele vai lá fazer uma visita no trabalho dela. Corta para o Hop investigando as abóboras apodrecidas da temporada anterior, que inclusive já tem resumo de toda a temporada no canal. Vão lá assistir, gente. Depois disso, a gente vê que Nancy fala com o Jonathan sobre uma festa até ser interrompida por Steve. Os meninos começam a seguir a Max até que ela deixa um bilhete para eles, e depois a gente vê que o diretor vai chamar o Will porque a mãe dele veio buscar ele da escola para ir ao laboratório. A escola nesse momento já tinha acabado. Ao longo do caminho, ela fala com ele e diz que caso ele sinta alguma coisa, ela vai estar lá com ele. E o Hopper também está lá esperando a Joyce e o Will no laboratório. Quando eles param para o laboratório, o Hopper já está lá esperando eles. E eles, ao chegarem no laboratório, o Will fala com o médico sobre o que ele viu no caça-níquel, na loja de caça-níqueis, e ele explica a cena em detalhes do que ele tinha visto, dizendo que a coisa queria matar todo mundo. Depois disso, o médico falou com a Joyce para compreender tudo o que estava acontecendo com o Will, principalmente as mudanças. E a gente vê depois que o Will e a Joyce saem do laboratório, que eles conversam do lado de fora já do laboratório com o Hopper sobre o que eles tinham visto. O cientista disse a Joyce que era para ela compreender a situação pela qual o Will estava passando e que isso poderia piorar. A gente vê um pouco mais dos cientistas que queimam o portal para tentar abrir. E os meninos veem a Max brigando com o irmão e entrando dentro da loja de caça-níquel, brincando no Dig Dang. Depois dessa cena, a gente vê que a mãe e o pai do Mike têm uma conversa séria com ele para que ele separe alguns dos brinquedos por causa do mau comportamento. E depois a gente vê Steve e Nancy, que foram ao jantar na casa dos pais da Bárbara, onde eles falam sobre aquele homem que estava na delegacia com o Hopper no começo do episódio e as investigações que esse homem estava fazendo do sumiço da Bárbara. Eles até comentaram que venderiam a casa para tentar melhor utilizar isso. Corta depois disso pra Nancy chorando porque ela sabe o que de fato aconteceu com a Bárbara, e você também pode saber se você assistir ao resumo da primeira temporada que já tem vídeo no canal. Depois da cena que a gente vê a Nancy chorando, a gente vê que o Dusty tenta falar com o Mike, só que ele não atende o rádio, e depois ele fala com o Lucas sobre convidar a Mike para passar o Dia das Bruxas com eles. O Dusty ouve um barulho estranho na lixeira, só que ele ignora e corta para o Jonathan falando com o Will sobre o que ele estava desenhando. Só que o Will meio que se revolta por causa da forma com a qual todos estavam tratando ele, principalmente as pessoas próximas a ele, né? Os amigos e a família. Eles conversam e se entendem depois desse surto do Will. Corta agora para Joyce com seu namorado Bob, e ela ouve o celular tocar e fica até meio assustada. O motivo pelo qual a Joyce ficou assustada também foi explicado no vídeo do resumo da primeira temporada de Stranger Things, então se você ainda não foi assistir, vá assistir para você melhor entender o resumo dessa temporada. Depois que a gente vê isso, corta para o laboratório onde o cientista está brincando com uma bolinha, até que ele vê os painéis que estão piscando atrás dele. Detalhe que ele estava de fone de ouvido. O Will acorda novamente no meio da noite, vê novamente o mundo invertido, e enfim a 11 aparece no episódio, e a gente vê que o Hopper tá cuidando dela em uma casa. No episódio 2, onde a 11 acorda aflita no mundo invertido, gritando pelo Mike até achar o portal que inclusive estava na escola. Então, a 11 vai até a casa do Mike, só que quando ela chega lá, ela tá cercada pelos cientistas do laboratório. Inclusive, estão perguntando ao Mike se ele viu a 11, se ele sabe onde ela pode estar, e ele até vê a 11 do lado de fora da janela. E os cientistas, achando que ele tá vendo alguma coisa, começam a procurar a 11 por toda a cidade de Hawkins. Já no dia seguinte, a gente vê que o Hopper prepara um café da manhã pra 11, e ele até leva um susto dela e pergunta ao Hopper se pode ir disfarçada, pedir doce. Só que ele não deixa e diz que vai trazer doces para comer com ela. Joyce percebe que o Will sumiu e, desesperada, procura por dentro da casa até achar ele no banheiro. E depois a gente vê que os meninos já estão fantasiados para ir para a escola, e Jonatas, a mãe do Dusty e a mãe do Lucas tiram foto dos meninos. E a mãe do Mike também tira foto dele.
a gente conhece a Erika também. Após chegarem na escola, os meninos percebem que só eles foram de fantasia. Lucas e Dustin, depois disso, falam entre si para falar com o Max, só que eles não falam definitivamente com o Max, porque eles não têm coragem para isso. Hopper e Joyce falam com o Will e depois sobre o passado que tiveram. Já no laboratório, a gente vê que os cientistas continuam como na primeira temporada, com as investigações do mundo invertido e até instalam umas câmeras lá para monitorar o lugar. Nesse meio tempo, a Nancy alucina vendo a Bárbara e ela tem uma conversa com o Steve sobre o sumiço dela e ele diz: esquece isso, vão pra festa, vamos esquecer isso por uma noite. Depois disso a gente vê que os meninos enfim tomaram coragem e falaram com o Max, só que o plano deles não deu tão certo quanto eles pensavam. Corta pra 11 assistindo TV enquanto ela espera o Hopper, relembrando de quando ela teve que comer um esquilo e matar um homem para sobreviver, para pegar o casaco dele, para sobreviver ao frio da floresta, enquanto fugia na primeira temporada. O Hopper, que ainda não tinha chegado em casa, estava investigando as abóboras apodrecidas. E esse homem da abóbora conta para o Hopper que ele tinha rivais. Esse também que veio reclamar de suas abóboras apodrecidas para o Hopper, falando que quase todas as plantações foram afetadas. A gente conhece também um pouco da relação conturbada da Mark com o irmão. Ele até faz uma brincadeira de mau gosto com os meninos, e que brincadeira de mau gosto, gente. Depois disso, a gente vê que o Bob ensina o Jonatas a como mexer na câmera e ele leva o Will para a casa do Mike e depois vai para a festa, como a Nancy tinha sugerido que ele fosse. Já na festa, a gente vê a Nancy bebendo horrores e depois corta para Joyce com o Bob conversando sobre o Will e sobre a sua família. Corta para o Hopper ainda nas investigações, sendo assustado por um menininho, e ele se lembra que marcou com a 11 de levar os doces para ela, para que eles de certa forma comemorem ali os dias das bruxas. E ele até compra os doces do menininho. Depois disso, o Hopper fala com a 11 por meio de código Morse. Guardem essa informação que também vai ser muito importante nessa temporada. E ele diz a ela que vai chegar mais tarde. E nesse momento a gente vê uma cena flashback da 11 quando ela lembra quando achou comida na floresta, no buraco. Uma espécie de túnel no meio da floresta. A comida que ela mais gosta é o waffles. Para entender melhor o contexto, assista ao resumo da primeira temporada. E ela se tranca dentro do quarto. Depois disso, a gente vê que os meninos conversam com o Max e o Mike fica meio revoltado porque eles não falaram com ele sobre trazerem a Max para o grupo. E o Will vê novamente a coisa no mundo invertido. Corta novamente para a festa, onde a gente vê que a Nancy bebe mais e fala umas verdades bem cruéis para o Steve. E depois que os meninos acham o Will, eles o levam para o porão do Mike e eles falam sobre como ele se sentiu quando eles o acharam e o que ele viu. Lembra que o Jonatas foi para a festa? Então, ele estava de longe observando tudo o que acontecia com a Nancy e com o Steve. Ele só não viu a conversa porque essa foi entre eles dois quando eles foram para o banheiro, já que o Steve virou a bebida que ela estava bebendo nela, ele teve que ir ao banheiro para se limpar. E o Jonatas, observando tudo isso, vê que o Steve está revoltado e ele leva a Nancy para casa. Depois disso, a gente vê que o Hopper enfim chega na cabana e descobre que a onça está trancada no quarto. E ela consegue ver o Mike por meio de seus poderes. E ela fica triste porque o Mike não pode estar com ela. Lembra do que o Dustin viu uma lata de lixo se mexer? Então, ele vai até lá e abre a lata e o episódio acaba sem que a gente saiba o que estava dentro daquela lata. Antes de começar, por favor, deixe seu like. Vamos para o resumo desse episódio. O episódio 3 começa com a gente vendo o Dustin, que pegou aquele bicho dentro da lixeira e ele levou para criar e colocou ele no lugar da tartaruga. Só que antes disso, a mãe dele pergunta por que ele tá estranho e ele dá chocolate para alimentar o bicho que ele tinha pego, dando o nome do chocolate ao bicho. A gente também vê o bicho crescendo enquanto o Dustin dorme. E a gente descobre que a comida que a Onze estava comendo era deixada pelo Hopper naquele buraco na floresta. E quando a Onze descobre também que era o Hopper que estava deixando, ela decide ir atrás dele. Corta para eles conversando no café da manhã enquanto comem e falam sobre quando ela vai poder sair de onde ela estava escondida, uma espécie de cabana na floresta. Joyce fala com o Bob para que esse levasse o Will até a escola. E a gente também vê o Dustin roubando alguns livros na biblioteca. Ao longo do caminho da escola, Bob fala com o Will e diz que quando ele sofreu por bullying na escola, ele enfrentou as pessoas que fizeram isso com ele e sugeriu que o Will fizesse o mesmo, para mandar que essa coisa fosse embora, como ele tinha feito. O professor está dando aula e ele é interrompido pelo Dustin, que chega atrasado na aula, e depois ele marca de se encontrar com os amigos para falar ali sobre o que ele tinha achado. Depois disso, a gente vê que o delegado descobre que todas as fazendas que estavam sendo destruídas estavam ao redor do laboratório e ele foi investigar sozinho dessa vez. Corta para ele e a 11 ajeitando a casa, em que eles ficariam. Tudo isso em uma memória, enquanto eles falavam das armadilhas que tinham ali na proximidade da casa, caso alguém se aproximasse. Principalmente para que os homens não achassem ela, os homens maus. E eles até fazem uma batida secreta para que ela só abra a porta para ele. Nancy, após beber demais, não se lembra de tudo o que falou, e depois ela foi procurar o Steve, só que eles se desentendem mais, e agora corta para os meninos conversando sobre o que é o bicho que o Dustin achou na lixeira, e sobre as descobertas que o Dustin tinha feito nos livros sobre o que ele poderia ser. O Bob vai levar o almoço da Joyce e eles conversam sobre a conversa que tiveram da noite anterior, onde ele fala inclusive que viu alguns meninos implicando com o Will, daquela gravação que ele tinha feito da câmera quando estava na festa do Dia das Bruxas. Hopper vai falar com o doutor, depois que a gente vê a conversa entre Joyce e Bob, sobre o que está acontecendo com as fazendas. Nancy e Jonatas conversam sobre o que tinha acontecido na noite anterior e sobre a briga que ela teve com o Steve. E Onze saiu da cabana e viu ao longe uma mulher brincando com a sua filha, e ela se lembra vendo isso, uma conversa que teve com Hopper, quando ele falou que a mãe dela não mais estava viva, e ela pergunta à mulher onde fica a escola, e a mulher pergunta onde estão os pais dela, só que a Onze distrai a mulher
com um balançador que fica girando no ar, e a mulher olha pro balançador, olha pra 11 e ela sumiu. Corta agora para o Bob ensinando a Joyce como colocar a fita, porque a Joyce queria ver o vídeo do que ele falou que os meninos estavam pegando com o Will, e ela botou a fita pra ver isso. E a Joyce pausa a fita exatamente no lugar em que o Will, ele meio que tá congelado entre mundo invertido e mundo real. E ela inclusive consegue ver, pela falha que acontece ali na fita, o bicho que o Will viu. E ela até contorna o bicho com o giz de cera e faz uma comparação com os desenhos que ele tinha feito. Os meninos tentam mostrar ao professor o bicho que o Dustin achou, só que o Mike chega antes e manda que eles o sigam. O irmão da Max deixa ela e a gente vê a Max tentando entrar na sala para conversar junto com os meninos sobre a descoberta e o bicho. E os meninos, depois disso, sem deixar a Max entrar, conversam sobre a possibilidade do bicho ser do mundo invertido. Max, que nesse meio tempo, abre a porta e o bicho sai da caixa e foge pela porta. E a Nancy liga para a mãe da Bárbara e fala para elas se encontrarem para que ela falasse o que realmente aconteceu com a filha dela. Só que, como vocês já sabem, do resumo da temporada 1, todas as ligações de Hawkins são ouvidas e essa não foi diferente. Enfim, os cientistas do laboratório vão investigar o que está acontecendo com as fazendas e um dos policiais vai até aquela mulher que viu a 11 sozinha e fala da menina com poderes para o policial. Esse que liga pra Hopper, ao que ele sai desesperado para tentar achar ela. Mas enfim, chega na escola e os meninos estão procurando o bicho, e o Mike deixa escapar que a 11 fazia parte do grupo deles enquanto está conversando com o Mark na quadra. Os meninos estão procurando o bicho, o Mike também foi para um lugar que, por coincidência, a Max também estava, e a 11 acaba vendo os dois e derruba a Max do skate, enquanto ele fala sobre a menina magra que tinha dentro do grupo deles e sobre tudo o que rolou com o Will. O Mike até corre para ver se vê a 11, só que ela já tinha sumido. O Will, enfim, acha o bicho, só que ele se assusta e acaba correndo, e ele vê novamente o mundo invertido. E depois disso, o Will corre mais, e o Dustin esconde o bicho que ele achou no boné. E o Will, enfim, enfrenta a coisa, só que essa coisa entra dentro do Will, e o episódio acaba. Episódio 4. Os meninos notam que o Will sumiu e Joyce, nesse meio tempo, chega na escola e procura pelo Will. E eles acham esse no meio do gramado da escola, como vocês podem ver. E depois que ele enfrenta o bicho, como o Bob tem mandado, ele acorda. A Max, depois disso, fala que ficou assustada. E depois uma conversa com o Will acontece. Hopper e 11 se despedem, o que aconteceu no episódio anterior. E Jonathan, depois disso, procura a mãe e o Will, e ele acha eles dormindo. E já corta pra cena seguinte, em que ele vai conversar com a Nancy, marcando um encontro com a mãe da Bárbara. Joyce fala com o laboratório sobre uma consulta para Will, porque ele estava muito quente. E ele não ficava em nenhuma temperatura que não fosse gelada. Ela, inclusive, até prepara um banho quente pra ele, só que ele não aceita. Corta agora para os meninos tentando achar o bicho do Dustin da lixeira da escola, só que não dá em nada. E eles vão pra aula, que é quando eles percebem a ausência do Will. E o Will também estava vendo alguns túneis em alguns flashbacks, como aconteceu no último episódio da primeira temporada, que já tem vídeo no canal do resumo completo da temporada, vai lá assistir. Hopper depois disso fala com 11 para que ela arrume a casa, e ele sai de carro, e a gente vê o irmão da Max implicando com o Steve. Depois disso a gente também vê a Nancy e o Jonathan esperando a mãe da Bárbara, e eles percebem que estão sendo observados. E eles decidem, por causa disso, fugir de carro. Hopper vai pra casa da Joyce, fala com o Will, corta pra Mike falando sobre o Will com os meninos, até eles excluírem a Max, porque ele está falando do que aconteceu em dias anteriores. 11, na arrumação da casa, acaba achando uma caixa. Nancy e Jonathan tentam fugir, mas são levados para o laboratório, e os cientistas explicam pra eles o motivo pelo qual eles não deveriam atrapalhar a experiência que está sendo feita ali no mundo invertido. E ele começa a desenhar os labirintos que ele estava vendo. A Joyce, depois disso, percebe que esses desenhos se conectam, e ela começa a juntar fazendo tipo um quebra-cabeça, com os desenhos no chão, junto de Hopper. E daí ele sai perguntando o que está acontecendo com o Will. O Lucas, nesse meio tempo, tenta conversar de novo com a Max. Tudo isso enquanto o irmão dela observa de longe e manda que ela ficasse longe do Lucas quando ela já tinha entrado ali no carro. Na caixa que a 11 achou, ela viu o retrato da sua mãe com um personagem que ela chama de papai, e ela tem que usar os poderes para achar a mãe dela. Ela até consegue achar, só que essa se desintegra, e ela chora por causa disso. Depois disso, o Mike vai na casa do Will e a gente vê o Jonathan e Nancy saindo do laboratório, planejando destruir o laboratório. Lembra do gato? Então, o bicho do Dustin comeu o gato. E agora vemos o Hopper cavando um buraco até achar os cipós e os túneis do mundo invertido. Porque ele perguntou a Joyce o que era aquilo, e ela disse que eram túneis. E depois disso, ele entra dentro desse túnel. O episódio 5 começa com Joyce recebendo um telefonema e vendo em que parte se encaixa o novo desenho do Will. Mike conversa com Will sobre a possibilidade de ele ser um espião no mundo real, e o Hopper, que até então tinha entrado no túnel do mundo invertido, fica preso lá porque o buraco se fechou. Jonas e Nancy vão a um hotel, e eles conversam sobre ter se afastado, já no quarto. Só que eles meio que se desentendem e vão dormir, e o Will acorda meio assustado. Isso já no outro dia, e o Will fala pra mãe dele que Hawkins está em crise, em perigo. Corta para o Hopper tentando sair dos túneis, enquanto Lucas sai da sua casa, e logo a gente vê a mãe do Dustin procurando o gato dela.
dela. Só que ela sai de casa sendo direcionada por uma ligação de alguém que acha ter achado a gata dela. Propósito, era uma gata, tá? Enquanto isso, o Dusty sai e tranca o bicho que ele pegou da lixeira no porão da casa dele. Onze vai na casa da mãe, a tia não queria deixar ela entrar e ela usa os poderes. Só que a mãe da Onze tá no estado em que vocês já sabem, quando o Hop e a Joyce foi visitar ela. Jonathan e Nancy vão até a casa de um homem, investigador do caso Bárbara, e nesse Jonathan contam tudo a ele o que aconteceu. Depois disso, a gente vê que a Max é deixada na loja de jogos e o Lucas fala com ela sobre tudo o que aconteceu, inclusive os poderes da Onze, o mundo invertido, e sobre o Will ter se perdido nesse. O Will, enfim, diz qual lugar em que o Hop está e a Joyce pede ao Bob para que esse vá e tente o encontrar rapidamente e vai junto com ele algumas crianças. Vemos o Hop ainda no mundo invertido e o Dusty ligando para os meninos acerca do que aconteceu, e depois vemos a Onze conversando com a sua tia sobre o estado da sua mãe. A tia dela, inclusive, mostra a ela o quarto dela, que sempre ficou conservado, do mesmo jeito de quando ela nasceu, e depois sugere que fique morando com ela, visto que já tinha tudo ali já preparado. E a Onze consegue saber ali da sua história por meio da consciência dos poderes dela, naquele lugar preto que ela vai, se comunicando com a mãe por meio desse lugar. É assim que eu vou definir esse lugar preto, consciência, fica bem mais fácil de entender. E a Onze conversa com ela, onde ela é jogada em várias memórias da mãe, principalmente mostrando o seu nascimento, até que ela fosse levada pelo cientista para o laboratório e desenvolvesse os poderes que ela tem hoje. A gente vê também o porquê a mãe está nesse estado e tudo o que aconteceu para que ela ficasse nesse. A gente vê também a sala do arco-íris, onde não estava sozinha, mas tinha uma outra menina junto com ela. O Dusty vai na casa de Mike, só que ele não está lá. E quando ele vai saindo, o Steve o encontra e o Dusty pergunta se o Steve ainda tem aquele pedaço de pau por prego e sai com ele para um lugar. A Max duvida da história do Lucas e sai com o irmão dela de carro. E a Nancy, junto com o homem e o Jonathan, bolam um plano de como destruir o laboratório. E os cientistas fazem os experimentos do que eles acham nas fazendas. E vê que as coisas estão interligadas, como se fosse uma mente colmeia. Eles, Joyce, Bob, Will e Mike, enfim, vão para o mundo invertido e acham o Hop lá. Nesse meio tempo, os cientistas começam a queimar os cipós e o Will também é afetado por isso, já que ele também tem parte do mundo invertido dentro dele. No episódio 6, Will é levado para o hospital e Hop é banhado no laboratório e o Dusty com o Steve vão ver o bicho e descobrem que esse fugiu por meio do túnel esse que estava sendo feito ali do mundo invertido para o mundo real. Túneis esses que estavam sendo feitos ali no meio da cidade de Hawkins, de acordo com o mapa do Will. Os cientistas vão na casa da Joyce, tirar foto dos desenhos do Will e conta agora para Joyce do laboratório falando com eles sobre qual era o problema do filho dela. E o homem que Jonathan e Nancy foram procurar fala algumas verdades sobre eles e a gente vê depois que eles estão realmente se gostando um do outro. A irmã do Lucas estava brincando com um dos brinquedos dele e ele foi lá pegar e questionou o porquê dela ter pegado esse brinquedo. E ela disse que porque o Dusty estava gritando e ela entrou no quarto dele para desligar o rádio pelo qual eles se comunicam e acabou pegando o brinquedo que estava ali dando sopa. A propósito, que o Dusty estava gritando era alerta vermelho, alerta vermelho. E ele fala com o Dusty e vai até esse estava com Steve. Hop vê todas as ramificações do túnel e que essas dão para o laboratório, o que essas vêm de lá. O laboratório meio que está no centro de tudo isso. E Bob e Joyce se conversam até o Will acordar e não reconhecer o Bob. Jonathan e Nancy voltam para o Hawkins e o Lucas vai para a casa da Max para provar que a história dele era verdade. E é para nós explicado nesse momento da série que o Will está ligado de alguma forma no mundo invertido, como já tem dito no episódio anterior, agora é explicado a nós na série. De forma, quando eles queimam o cipó, o Will sente a dor dessas queimaduras. É como se fosse uma mente colmeia, uma mente interligada. E a Joyce se pergunta quanto tempo o filho dela ia continuar assim. Corta agora de novo para o Dusty, que conversa com o Steve sobre o segredo do gel de cabelo para conquistar garotas. E depois disso a gente vê o Hop falando com a Onze, só que ela não estava na casa da cabana. Ele fala com ela por meio do rádio. E eles descobrem como acabar com o monstro por meio das memórias do agora. Visto que o Will é um espião, então ele poderia entregar memórias do agora, de como essas estavam se desenvolvendo, e eles conseguiriam por meio dessa atacar e destruir o bicho. Lucas, enfim, chega com a Max para se encontrar com o Dusty e o Steve, e eles conversam o porquê dele ter trazido a Max. Jonathan chega em casa e se surpreende com o estado em que essa se encontra cheia de desenhos do Will. E os cientistas vão para um lugar direcionado pelo Will. Enquanto eles chegam ao destino, os meninos esperam o bicho aparecer. O Dusty, o Steve, a Max e o Lucas. E enquanto isso, Lucas conversa com a Max sobre a cidade em que ela vivia antes de ir para Hawkins. E ela pede desculpa pelas vezes em que foi rude com os meninos. E conta ali um pouco também da sua história. Como os bichos não estavam caindo na isca, o Steve se colocou de isca. E ele quase tem um fim trágico, só que os bichos são redirecionados para um outro lugar. Sim, gente, os bichos estavam indo para o lugar em que o Will mandou que os cientistas fossem. O Will até pede desculpa, só que já é tarde demais. E os cientistas do laboratório tiveram um fim trágico. No episódio 7, a Onze, que tinha conhecimento sobre a sua infância, ela acha uma menina e ela vai atrás dessa menina para encontrá-la. O que ela faz por meio de alguns arquivos guardados pela mãe dela. A série diz que esses estavam sendo guardados para que talvez a mãe da Onze e a irmã dela soubesse ou tentassem achá-la por meio desses. E a tia dela deixa ela sozinha ali procurando os papéis, ela acha a foto da criança, por meio dos seus poderes consegue achar onde ela tá, e ela vai até a tia dela dizer que vai indo de contra essa criança, só que a tia dela tá falando no celular, dizendo: ela chegou aqui, então, tipo assim, vem buscar ela, e ela, vendo isso, decidiu sair sem dizer a tia. Onze, depois de muito procurar a criança, de nome
8, de nome Karen, se apresentam, mostram as tatuagens e conversam. Nessa conversa ela descobre os poderes da 11 e ela fala para o grupo dela sobre achar pessoas e sem sair do lugar. E 11 consegue acessar, por meio daquele espaço preto em que ela vai, que eu chamo de consciência, a mensagem que o Hopper tinha deixado para ela. Tudo isso enquanto estava dormindo, até ser acordada pela 8 e ser apresentada para o resto do grupo. E ela ensinou a 11 a aprimorar os seus poderes usando a raiva para isso. Isso já no dia seguinte. Depois disso, eles acham as pessoas que machucaram a mãe da 11 e vão à procura dele. Só que antes disso, eles fazem uma transformação radical na 11, como vocês podem ver aí na imagem. Antes de fato, chegarem lá, eles param em um supermercado para abastecer, roubando ali algumas comidas. Que inclusive só conseguiram fazer isso por meio dos poderes da 8. Ela faz com que as pessoas vejam o que ela quer que elas vejam. 11 quase dá um fim trágico no homem depois que eles chegam lá no apartamento, só que eles têm que sair antes que a polícia chegue. No apartamento estavam as filhas do homem e essas ligaram para a polícia e essa estava quase chegando quando eles fugiram antes de darem um fim trágico ao homem. A 8 até tentou com um revólver, só que a 11 impediu que ela fizesse isso, jogando a arma dela para longe com seus poderes. E foi inclusive uma coisa que entristeceu de certa forma muito a 8, já que ela não queria que ela fosse impedida de fazer alguma coisa. E por causa disso elas se desentendem. Depois elas conversam mais uma vez e ela até mostra por meio dos seus poderes o pai da 11, ou o papai da 11 como ela chama o personagem na série, que ela pensou que tinha morrido. Mas isso não aconteceu, isso é uma confirmação também dada a nós. Nesse meio tempo, os policiais chegaram até a base onde eles estavam, uma espécie de galpão abandonado, e eles tiveram que fugir. A 11 fez com que eles não os vissem, e quando eles estavam saindo, quando ela estava erguendo a muralha para que isso fosse possível, ela perguntou a 11 se ela ia ou não seguir com eles. E ela não escolhe seguir com eles, já que os amigos e a família dela estavam precisando de ajuda em Hawkins. E acabou o episódio deles fugindo por um lado numa van e ela fugindo por outro, correndo, voltando para Hawkins. E a gente vê, no fim do episódio, ela pegando o ônibus e voltando para a cidade de Hawkins, até conversa com a senhora e o episódio acaba. No episódio 8, ainda no laboratório, eles veem os bichos subindo pelo buraco que os bichos tinham feito e eles invadem o laboratório. Buracos esses que são dos túneis. E depois que eles fazem o Will dormir, porque ele era um espião dos dois lados, então ele não podia estar acordado, eles se escondem dos bichos. E a energia do laboratório nesse meio tempo acaba. O pai da Max com a esposa dele chegam a Hawkins e ele discute com o irmão dela por não saber da Max. Os amigos de Dustin descobrem que ele estava cuidando do bicho e eles discutem até se distraírem e irem em direção ao laboratório. Corta para as pessoas dentro do laboratório planejando como sairiam de lá. Que o Bob se oferece para ele ligar os disjuntores de energia do laboratório, já que era o único que tinha certo conhecimento em informática que precisava colocar um código para que o sistema reiniciasse. Steve e Nancy vão até o laboratório procurando Mike e Will e eles encontram o Dustin com seu grupo. Depois de ligarem as luzes, eles começam a sair do laboratório. Depois que isso aconteceu, as pessoas que estavam fora do laboratório veem que a porta se abriu, só que eles não entram. Corta para o Bob indo em direção à saída do laboratório e até que ele chegasse lá foi uma cena muito tensa. Ele até consegue correr, só que no final o bicho corre mais rápido do que ele e ele acaba por ter um fim muito trágico. E os outros, enfim, conseguem fugir do laboratório, levando junto deles as pessoas que estavam do lado de fora. Depois todos eles vão para a casa da Joyce e eles começam a planejar como destruir os bichos, atacando aquele monstro gigante de fumaça para que assim conseguisse destruir todo o exército das coisas. O que eles só conseguem fazer por meio do Will, já que ele é um espião. E para que eles pudessem disponibilizar algumas informações, eles isolaram o Will em um lugar específico, que era ali próximo da casa dele, só que o Will não sabia, para que ele, por meio das memórias que ele contando da infância e vida dele, pudessem tirar da parte do Will informações sobre como destruir o bicho. Enquanto isso, o Dustin fala com o Lucas sobre a Max e a Max fala com o Mike sobre a 11. Detalhe que eu esqueci de mencionar anteriormente, o Will é levado para esse lugar e isolado nesse, dormindo, já que ele acordado era um espião e saberia onde era o local. Então, depois que eles colocam lá, eles acordam o Will e ele tem um surto. Só que Joyce começa a falar com ele algumas memórias que ele se lembrava, como eu já tinha falado anteriormente. E eles começam a se comunicar por meio de código Morse, por isso que essa informação era tão importante em episódios anteriores. E o Mike, o Jonathan e a Joyce começam a falar com o Will de algumas lembranças que eles tinham juntos para que eles pudessem comunicar com ele por meio de código Morse. E essa mensagem era decodificada por meio das pessoas que estavam ali na casa. O Hop, por meio do rádio, ia dizendo as letras, as pessoas iam vendo na tabela e escrevendo no papel, e daí conseguiram decifrar a mensagem. A mensagem que o Will entregou foi selar portal. E depois disso a comunicação deles foi interrompida porque o Will descobriu que o lugar onde eles estavam era um galpão perto da casa deles. Descobriu isso por causa de um telefone que tocou. Ele soube que era da casa dele. E o bicho vai se aproximando da casa em que eles estavam trancados esperando armados que ele atravessasse pela porta. Até que a 11 chega e joga esse pela janela. Sim, gente, ela joga o bicho de fora para dentro da janela, dando a esse o fim trágico. No episódio 9, o último episódio da segunda temporada, o Mike e a 11 se abraçam, emocionados por terem se reencontrado, e depois eles têm uma conversa e se desentendem, mas depois se entendem de novo, e a 11 nesse meio tempo tá ali com os outros amigos, Dustin e Lucas. A Max até tenta se apresentar pra 11, só que a 11 dá um fora nela, e ela vai abraçar a Joyce, e depois vai ver o Will. A Joyce depois pergunta se ela conseguiria fechar o portal, caso ela voltasse lá no laboratório para tentar. Corta agora pra mãe do Mike, tomando banho e indo atender a porta depois de ter chamado para o marido e isso está dormindo. E quem está na porta é o Billy, o irmão da Max. E ele foi lá para procurar ela, a Max no caso. E ela dá o endereço da casa da Joyce e esse vai até lá. Corta agora pra eles planejando, já na casa da Joyce,
como fechariam o portal sem que isso afetasse o Will por causa da mente colmeia. E eles decidem ir para uma cabana para deixar o Will exposto ao calor, já que o bicho não gostava de calor, e o Steve manda que a Nancy vá junto com o Jonatas, e a Nancy se despede do Mike com o Hopper, e vão Onze e Hopper para o laboratório. No caminho até o laboratório, eles conversam, e a Onze diz que foi ver a mãe, porque ela ainda estava com maquiagem e roupas que a irmã dela, de certa forma, tinha dado a ela. E o Hopper se culpa por não estar com a Onze quando ela fugiu. E ele fala também sobre a filha dele, como a perda dela foi muito difícil para ele, e eles se entendem. Steve e o Dusty guardam o bicho dentro da geladeira. Eles depois distraem os bichos enquanto a Onze fecha o portal. Só que antes disso, o irmão da Max chega na casa da Joyce e rola uma cena meio tensa entre ele e o Steve. Ele derruba o Steve, segura o Lucas no ar, só que depois o Steve vem pra cima dele e os dois brigam. E quando o irmão da Max tá quase dando um fim trágico ao Steve, a Max aplica uma injeção do irmão dela e ele dorme. Joyce e Jonatas começam um plano junto com a Nancy e depois de muito esforço a coisa enfim sai do Will e ele fica bem. Steve acorda com a Max dirigindo, ao que ele se desespera, então vão para onde tinha um buraco na fazenda, que ligava o mundo real com o mundo invertido. O Hopper nesse meio tempo chega com a Onze no laboratório e ele encontra a caminho do portal os cientistas que direcionou o Bob do episódio anterior. Após chegarem no portal e receber uma ligação do Jonatas dizendo que podiam fechar o portal, já que o Will não corria mais perigo, a Onze começa a fazer isso. Corta para o Dusty reencontrando o bicho que ele pegou na lata de lixo e dando chocolate para ele, para que isso permitisse que ele passasse e assim ele saísse do mundo invertido. E eles ficam até meio desesperados quando ouvem vários bichos correndo, quando já estão quase para sair do mundo invertido, só que eles passam direto, pois estavam indo para onde a Onze estava. Depois que a Onze consegue fechar o portal, os bichos que tinham ido até onde ela estava começam a cair aos montes e ela cai, pois está fraca. E detalhe, ela usou a raiva como forma de tentar melhor aprimorar os seus poderes e usar esses para fechar o portal o mais rápido que conseguiu. Passou-se um mês e o laboratório fechou, e vemos que eles disseram que foi a culpa deles a morte da Bárbara, e vemos que a ida de Jonatas e Nancy, aquele homem, foi útil, e a gente vê que o laboratório fechou, e a gente vê depois disso o Hopper falando com o cientista e esse entregando ao Hopper uma certidão de nascimento para 11. Corta agora para a escola, com eles estendendo o cartaz de um baile, e depois para a família da Joyce e do Jonatas tirando algumas fotos, e depois a mãe do Mike também tirando uma foto dele, e a mãe do Lucas também tirando uma foto dele. Só que antes disso, a gente vê o Lucas conversando no espelho, até que a Erika, que é a irmã do Lucas, o interrompe, e depois disso, ele vai para o baile. Corta agora para Max, se arrumando, depois disso a gente vê o Dusty fazendo o cabelo igual ao do Steve, e recebendo uma carona deste até o baile. E o baile começa, o Lucas chama o Max para dançar, uma menina vem chamar o Will para dançar, e o Dusty até tenta chamar uma menina para dançar e outra, só que elas recusam e se afastam antes que ele chegue para fazer o pedido. E a Nancy, vendo essa situação, vai até lá e dança com ele. Hopper e Joyce foram juntos e conversaram sobre tudo o que aconteceu ali do lado de fora, esperando os meninos saírem do baile. Tudo isso no estacionamento da escola. E Onze vai para o baile e dança com o Mike. O episódio acaba com a câmera rodando lentamente da escola do mundo real até a escola que existe no mundo invertido. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de Stranger Things, se inscreva no canal e deixe seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.